Imagina acordar amanhã e descobrir que a sua conta bancária tem R$ 200.000, do nada, sem aviso, sem loteria, apenas dinheiro caindo do céu. Parece mentira, pois é exatamente isso que está acontecendo com 800 mil pessoas nesse exato momento. E o mais assustador? Isso pode ser tanto a maior benção quanto a maldição que vai destruir tudo. Existe um país onde as pessoas estavam vazias, os hospitais caindo aos pedaços e as pessoas estão desesperadas, que tinham a maior taxa de suicídio do mundo. Um lugar tão esquecido que você provavelmente nem sabia que ela existia. Até que em 2015, alguém decidiu cavar um buraco no fundo do oceano. E o que encontraram lá embaixo mudou tudo. De repente, o país mais pobre da América do Sul começou a crescer 57% em um ano. 57%, enquanto o mundo inteiro comemorava os 2% de crescimento. Mas aqui que está o problema. Existe um país vizinho que já teve essa mesma sorte. Eles acharam a mesma coisa, ficaram podres de ricos. E hoje as pessoas lá comem de lixões. Essa é a história real de como encontrar um tesouro pode ser pior do que nunca ter achado nada. O nome do lugar é Guiana. E antes de você perguntar onde fica isso, deixa eu te situar. Onde ali espremidinha entre o Brasil, Venezuela e Suriname. Um pedaço de floresta amazônica do tamanho do Rio Grande do Sul, com menos gente que Curitiba. É a história desse país? É de partir o coração. Resultado? Hoje a Guiana é dividida em dois grupos étnicos que mal se falam: os afro-guianenses das cidades de indo-guianenses no campo. E essa divisão vai ser crucial para entender o que vem depois. Nos anos 60, eles finalmente conseguiram independência. E adivinha quem assumiu o poder? O cara chamado Forbes Burian, que os Estados Unidos apoiaram porque o outro candidato parecia comunista demais. Burian pegou o país e disse: sabe o que? Vamos ser socialistas. Nacionalizou tudo. Cada empresa estrangeira. E a nossa agora. 80% da economia virou propriedade do governo e no começo até funcionou. Os preços do açúcar o bauxita estavam altos, mas aí os preços despencaram e Bunyan, em vez de admitir o erro, fez o que todo político desesperado faz: pegou empréstimos, muitos empréstimos. A dívida chegou a ser 6 vezes maior que toda a economia do país. Para você ter ideia do absurdo, é como se você ganhasse R$ 3.000 por mês e devesse R$ 18.000 no cartão, todo mês para sempre. E sabe o pior? Quando o governo assumiu essas empresas, os gerentes estrangeiros que tinham experiência técnica foram embora. Sem esse conhecimento especializado, a produção de açúcar, bauxita e arroz despencou dramaticamente. Entre 1976 e 1981, 72 mil pessoas, 10% da população inteira, fugiram do país. Imagine o desespero de abandonar sua terra natal, porque não tem mais futuro ali. Os hospitais viraram ruínas, as escolas caíram aos pedaços, as estradas, esquece. E aqui vem o dado mais chocante: a Guiana tinha a maior taxa de suicídio do mundo. Não era coincidência, era desespero real. Nos anos 90, o país tentou dar a volta por cima, privatizou algumas empresas, pediu ajuda aos FMI, tentou abrir a economia, mas não adiantou muito. Em 2015, 40% da população ainda vivia na pobreza. 80% dos trabalhadores qualificados tinham ido embora. O país era o terceiro mais pobre da América do Sul, perdendo só para Bolívia e Paraguai. A Guiana estava acabada. Até naquele mesmo ano de 2015, a ExxonMobil estava perfurando o fundo do oceano a 120 milhas da costa e encontrou algo que não deveria existir ali: petróleo. Mas não qualquer petróleo. Eles encontraram 11 bilhões de barris. Para colocar uma perspectiva,
Isso vale quase US$ 1 trilhão. Um país com menos de 800 mil habitantes acabava de se sentar em cima de uma das maiores descobertas de petróleo do século. E desde 2015 já encontraram mais de 30 depósitos diferentes da mesma região. E em 2019 começaram a bombear. E aí? Prepare-se para esses números. 2020, economia cresceu 43,5% e 2022 cresceu 57,8%, o crescimento mais rápido do mundo inteiro. E hoje a Guiana produz mais de 600 mil barris por dia e até 2027 vai chegar a 1 milhão de barris diários. E sabe o que isso significa? Eles vão ser o maior produtor de petróleo per capita do planeta. O maior que a Arábia Saudita, maior que o Catar e maior que os Emirados Árabes. O governo vai receber até US$ 10 bilhões por ano. E isso é o dobro de toda a economia do país em 2019. E o que eles estão fazendo com isso? Construir hospitais de ponta, estradas conectando o país inteiro, usinas de energia, escolas gratuitas para toda a população, o porto gigantesco. E lembra daquela história do começo do dinheiro caindo na conta? Pois é, em 2024 o governo de Guiana deu um equivalente a 370 libras, quase R$ 2.500, para cada adulto do país, de graça, direto de petróleo. Para quem ganhava em média $288 por mês, isso foi tipo receber 2 meses de salário de presente. Parece um final feliz perfeito, né? País pobre vira rico, todos vivem felizes para sempre, exceto que tem um vizinho olhando tudo isso, com muita inveja e com um exército. Venezuela, o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo inteiro, maior que a Arábia Saudita, maior que qualquer um, e que hoje tem pessoas comendo do lixo. A Venezuela é o exemplo perfeito do que a economista chama de maldição dos recursos. Encontrou o petróleo, ficou rica, o governo ficou corrupto, a economia virou refém de um único produto e quando o preço caiu, encontrou um colapso total. E agora, a Venezuela está de olho na Guiana, mais especificamente está reivindicando 2/3 do território guianense, justamente onde está o petróleo. Já rolaram incidentes navais, ameaças, a tensão está no ar. Mas o verdadeiro perigo não vem só de fora, vem de dentro. Porque a Guiana tem todos os ingredientes para repetir a tragédia da Venezuela. Instituições fracas, corrupção histórica, política dividida por etnia, onde cada grupo vota no seu time, independente da competência. E sabe aquela usina de açúcar falida que eu mencionei? O atual presidente está ajeitando milhões de dólares de petróleo nela. Por quê? Porque dá emprego, indo em guianenses a base eleitoral dele. Não importa se a usina dá prejuízo, importa ganhar voto. E tem um detalhe cruel, o relógio está correndo. Especialistas dizem que o consumo mundial de petróleo vai atingir o pico em menos de uma década. Depois disso, o valor despenca. A Guiana precisa extrair o máximo possível, investir certo, diversificar a economia e fortalecer as instituições. Tudo ao mesmo tempo, antes que seja tarde. Eles criaram um fundo soberano com regras rígidas para evitar gastos de tudo de uma vez. Estão investindo em educação, saúde e infraestrutura. Até agora, estão fazendo as coisas certas. Mas a história nos ensinou que o dinheiro fácil corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, aquele dinheiro que caiu na conta das pessoas pode ser o começo de uma era dourada. Ou pode ser o primeiro capítulo de uma tragédia que a gente já viu acontecer antes. Daqui a 10 anos, a Guiana vai ser a nova Noruega, um exemplo de como usam recursos naturais para construir uma sociedade próspera, ou vai ser a nova Venezuela, um aviso de como a riqueza pode destruir um país por dentro.
é a única certeza, o mundo inteiro está assistindo e você acabou de descobrir a história que quase ninguém conhece. Se você curtiu essa história insana, deixe o like e se inscreva no canal. Toda semana tem curiosidade maluca, mistérios e financeiros e histórias que ninguém te conta. E me diz nos comentários, você acha que a Guiana vai conseguir ou vai repetir o erro do vizinho? Valeu e até a próxima!